Vamos começar com o nosso bônus, então, galera. Em abril de 2018, a norte-americana Kelly M. Cochran, de 34 anos, foi sentenciada a 65 anos de prisão por matar seu marido, Jason Cochran, com uma dose letal de heroína. Mas essa não foi a primeira vez que Kelly matou alguém. Em 2014, ela já havia assassinado e desmembrado seu amante, Chris Regan. A história ficou ainda mais horripilante no fim de maio de 2018, quando o canal a cabo Investigation Discovery exibiu o documentário Death North. Nele, o próprio irmão de Kelly revelou a suspeita de que ela seria uma possível assassina em série que pode ter matado até 9 homens e enterrado seus corpos, ou pedaços deles, no meio oeste. E mais, a família e amigos acreditam que Kelly possa ter servido a carne de Regan em um animado churrasco promovido por ela logo após a morte da vítima. A história da criminologia mostra que as mulheres podem cometer atos tão vis quanto mais assustador dos homens. E, da mesma forma que eles matam desde sempre no século V a.C., a nobre persa Parisates usou veneno para despachar pessoas inconvenientes. A mesma estratégia usada por Anula, soberana do Sri Lanka em meados de 40 a.C., com seus maridos, e elas nunca pararam. Tori Telfer retrata brilhantemente a vida de 14 mulheres astutas, implacáveis, assustadoras e perversas, em um recorte assumidamente vintage, afastando-nos em décadas de seus atos. O olhar único de Telfer joga luz em nomes e histórias com a memória da nossa sociedade. Por muito tempo, revelou para colaborar com o objetivo de Lady Killers, assassinas em série, e mostrar aos leitores que o rastro de sangue continua até hoje. Criamos esta galeria exclusiva para a edição brasileira, com outras 14 damas fatais que, juntas, foram responsáveis pela morte de pelo menos 450 pessoas nos últimos anos. Número 1. Jesse Gottfried. A inglesa Marion Cotton, capítulo 6, não reinou sozinha com suas receitas venenosas no século XIX. Tão monstruosa quanto ela foi a alemã Jessie Gottfried, descrita por Harold Chester, autor de Serial Killers, Anatomia do Mal, como uma psicopata clássica. Muitos cospem ao passar pelo lugar onde ela foi decapitada. Embora a execução de Jessie aqui está escrito em alemão, então eu não vou ler. Jessie, a noiva dos demônios, tenha ocorrido há quase 200 anos. Mas um fato parece explicar o ódio e a aversão dos residentes de Bremen por sua conterrânea. Jessie foi uma assassina impiedosa e dissimulada, e o rastro de morte que a seguiu fez dela uma das envenenadoras mais perversas da história. Ela matou pelo menos 16 pessoas entre 1813 e 1827, usando uma raticida conhecida na época como manteiga de rato. Para matar, misturava pequenas doses de comida das vítimas, e quando elas começavam a passar mal, uma amigável e altruísta Jessie lhes prestava cuidados, enquanto continuava a envenená-los. Por parecer tão simpática e bondosa, mesmo após a morte sistemática de seus maridos, filhos e outros parentes, todos acreditavam que ela era apenas seguida por uma nuvem de infelicidade. Por sua dedicação, Jessie passou a ser muito bem-vinda e querida na comunidade. Seu zelo com os moribundos era tão grande que os cidadãos a chamavam de Anjo de Bremen. Sua onda de crimes foi interrompida quando seu patrão, Johann Rumpf, desconfiou de Jessie, que na época trabalhava como governanta. Ele encontrou um misterioso pó branco em sua comida e chamou um médico para investigar. Era arsênico. As autoridades foram alertadas e Jessie Gottfried foi presa em 6 de março de 1828. Dia de seu aniversário de 43 anos. Julgada, foi condenada à pena de morte. Levada até o local de sua execução, ela não disse uma palavra. Alguns presentes afirmaram que ela mexia os lábios em oração. Jessie Gottfried foi decapitada por um golpe de espada. Número 2. Maria Swanenberg. Assim como Jessie Gottfried, a holandesa Maria Catherine Swanenberg era muito bem vista em sua comunidade, querida por muitos.
Querida por cuidar de crianças e pessoas doentes da pobre região de Leiden, onde morava. Gentil, bem-humorada e sempre útil, obtinha ganhos financeiros por meio de heranças e apólices de seguro resgatadas após a morte de amigos e parentes. Como muitas assassinas em série, suas ações saíram do controle e ela começou a administrar os venenos pelos motivos mais fúteis. Entre 1880 e 1883, Maria envenenou pelo menos 102 pessoas com arsênico. Mais de 40 sobreviventes tiveram sequelas, e dos 27 que morreram, 16 eram seus parentes. Ela foi descoberta ao tentar envenenar a família Frank Huizen. Hendrik, sua esposa, Marie, e o filho de 8 meses do casal, Hendrik Jr., tiveram dias de agonia até finalmente sucumbirem. Alertado por um parente, o médico Rutgers van der Lof imediatamente reconheceu os sintomas de envenenamento por arsênico. Seguiu-se uma minuciosa investigação durante 1 ano e meio, e a cada mergulho na história de vida de Maria, os investigadores descobriam alguém que havia morrido de forma semelhante aos Frank Huizen. 14 corpos de parentes, amigos e vizinhos de Maria que faleceram de causas não naturais foram exumados. Os médicos legistas T. Zeiger e P. de Koning encontraram altos níveis de arsênico em todos eles. 2 psiquiatras atestaram que a mente de Maria tinha um alto grau de insensibilidade, mas que ela estava em plena posse de suas faculdades mentais. Já seu advogado, adotando a tese de insanidade, afirmou que ela era uma anomalia psíquica, um erro da natureza. Em maio de 1885, Maria Schwanenberg foi condenada à prisão perpétua e passou o resto de sua vida nas prisões de Hertogenbosch e Goringen. Número 3. Hélène Gegado. A morte me segue por onde vou, declarou a francesa Hélène Gegado após ter sido desmascarada como envenenadora em série. Nascida em 1803 em uma família pobre, Gegado ficou órfã aos 7 anos e durante toda a vida trabalhou como criada em casas de famílias abastadas. Hélène não era uma boa doméstica, cozinhava mal, roubava os patrões e os matava. Quando um deles morria, ela se escondia em um convento até que toda a comoção passasse. Em setembro de 1850, foi trabalhar na casa do professor de direito Théophile Bidard. Pouco tempo depois, Rose Tessier, uma das criadas de Bidard, faleceu. Gegado ficou desolada com a repentina morte da colega. Outra criada, Rosalie Sarrazin, foi contratada para ocupar o lugar de Rose e se tornou amiga de Gegado. Embora Bidard tenha recomendado que não se aproximasse muito da mulher mais velha, pois a achava estranha e suspeita. As duas foram amigas até Rosalie ser promovida para trabalhar com o patrão. Dominada pelo ciúme, Gegado a matou com veneno. Como os sintomas que Tessier e Sarrazin mostraram antes de morrer eram parecidos, os médicos que administraram medicamentos para as duas ficaram desconfiados. Uma autópsia foi conduzida no corpo da última vítima, revelando a presença de arsênico, e quando um policial repassou suas suspeitas ao professor, Gegado afirmou ser inocente. Presa em julho de 1851, foi acusada de matar 60 das 97 pessoas que atacou. Ela misturava veneno de rato na comida das vítimas, mas em seu julgamento afirmou: "Nada sei sobre arsênico, não sei o que é isso. Nenhuma testemunha pode afirmar que o tive em meu poder." Em 26 de fevereiro de 1852, Gegado foi guilhotinada diante de uma enorme plateia em Rennes. Seu cérebro foi extraído e examinado pelo químico Faustino Malaguti, professor da Faculdade de Ciências de Rennes. Seria o cérebro de Hélène diferente do cérebro da pessoa normal? O professor procurava pelo que os franceses chamavam na época de bouche du crime, em outras palavras, frenologia, popular teoria do século XIX que afirmava ser capaz de analisar a personalidade e o grau de criminalidade de alguém pelas protuberâncias na cabeça. Hoje, essa pseudociência é totalmente desacreditada pela comunidade científica. Número 4. Mariana Skublinska. Na virada do século XX, a Europa pareceu viver em um surto sem precedentes de assassinas em série.
e é estranho notar que praticamente a maioria delas se perdeu nos registros históricos. Não conhecemos seus crimes, não sabemos seus nomes, enquanto Jack o Estripador, H.H. Holmes, Henry Landro e dezenas de outros homens tiveram seus nomes perpetuados nas histórias. Mulheres como Esther Sarek, Julia Higbee, Amelia Winters, Sophie von Meskel, Frau Kernais, Stogitz Kurjakow, Rosalie Schneider e Eva Mikzik, só para citar algumas, se perderam na escuridão do tempo. Todas são contemporâneas de Jack, o Estripador, mas apenas o sociopata londrino ganhou as páginas nos jornais e o passaporte para o futuro. Os horrendos crimes de Mariana foram descobertos no início de 1890, quando bombeiros chegaram em uma casa em chamas em Varsóvia. Em poucas horas, 17 cadáveres de bebês e crianças foram encontrados espalhados e enterrados sobre o piso do lugar. Skublinska administrava um negócio próprio em que pegava crianças pequenas para cuidar e depois as assassinava. Na Europa do século XVIII e XIX, era muito comum a prática de aceitar a custódia de crianças ou recém-nascidos em troca de pagamento. Isso deu origem ao termo inglês baby farming, agricultura de bebês, em tradução literal. A maioria dos bebês era de mulheres pobres que não podiam sustentar os filhos, ou não conseguiam lidar com a discriminação de serem mães solteiras. O incêndio que chocou a sociedade na época foi causado por ela mesma para encobrir seus crimes e pegar o dinheiro do seguro. O The Nilsson Evening Mail, em publicação de 27 de maio de 1890, revelou que com frequência ela jogava os corpos das crianças para os porcos e se gabava de ter os animais mais gordos do distrito, devido à alimentação excepcionalmente boa que lhes fornecia. Julgada, Skublinska foi condenada a apenas 3 anos de reclusão. Número 5. Dagmar Overby. Em um país onde a criminalidade é quase inexistente e a reabilitação daqueles que cometem crimes é uma diretriz básica, raramente vemos a Dinamarca caracterizar como mal algum de seus cidadãos. Mas, no caso de Dagmar Johanne Emily Overby, ninguém parece discordar dessa definição. Tudo começou quando Overby leu um pequeno anúncio de Caroline Augustin nos classificados do jornal, procurando uma família para adotar sua bebê recém-nascida. Eis o modus operandi de Overby. Por meio desses anúncios e de conversas que entreouvia, ela pegava bebês de mães pobres que não podiam criá-los e os matava estrangulados, queimando seus corpos no forno logo em seguida, para destruir qualquer evidência. Overby respondeu ao anúncio de Augustin e ficou com sua bebê. Cheia de arrependimento, Caroline retornou no dia seguinte para pegar a filha de volta. Overby disse que a menina já havia sido adotada, mas não se lembrava do endereço da família que a tinha levado. A história soou estranha a Caroline. Então chamou a polícia, que logo encontrou as roupinhas da criança e depois restos dos ossos e do crânio da vítima, misturado às cinzas do forno. Detida, Overby confessou ter matado 17 bebês, mas, na época, investigadores acreditam que o número chegava a 25. Entre as vítimas estavam seus próprios filhos, que morreram em circunstâncias misteriosas. De acordo com o julgamento, Dagmar recebia dinheiro das mães para que encontrasse uma boa família para criar os bebês. As mães, inocentemente, entregavam suas crianças a uma assassina em série, acreditando que estavam garantindo um destino melhor para eles. Condenada, Overby morreu na prisão em 1929, aos 43 anos. Número 6. Leonarda Cianciulli. A italiana Leonarda Cianciulli atendia todos os requisitos de uma dona de casa na década de 40. Era uma esposa de grande coração, eficiente com o lar e sempre muito receptiva com as visitas. Também era uma mãe protetora que defendia suas criadas com unhas e dentes. Por isso, quando foi desmascarada como brutal assassina em série, daquelas de causar arrepios no mais experiente dos policiais, ninguém pôde acreditar. Cianciulli teve a vida marcada já na adolescência pelas palavras de uma cartomante cigana que leu a palma de sua mão: "Você vai se casar e ter filhos, mas todos eles morrerão."
Ela se casou, engravidou 17 vezes, mas sofreu 3 abortos. E 10 dos filhos morreram na infância. Sobraram apenas 4. Receosa de que a profecia da cigana levasse os demais, a italiana cuidara deles com a ferocidade de um animal encurralado. E, se precisasse matar alguém para isso, era o que faria. Em 1939, com a iminência da Segunda Guerra Mundial batendo a porta para levar o seu filho mais velho ao campo de batalha, Cianciulli decidiu agir. Influenciada pela crença em magia negra, ela concluiu que o garoto estaria a salvo se realizasse sacrifícios humanos. Sobre a primeira vítima, Faustina Sete, de 73 anos, Cianciulli revelou: joguei os pedaços em uma panela, acrescentei 7 quilos de soda cáustica que comprei para fazer sabão e misturei tudo até dissolver os pedaços, formando uma pasta espessa que despejei em um tanque séptico e vários baldes. Quanto ao sangue na bacia, esperei coagular. Sequei no forno, desidratei e misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite, ovos e um pouco de margarina, formando uma massa. Fiz muitos bolos e servi às mulheres que vinham me visitar, e meu filho e eu também os comemos. Como Cianciulli vendia os pertences das vítimas, rumores sombrios começaram a se espalhar pela cidade de Correggio, e foi Albertina Fante, irmã de Virginia, que pressionou as autoridades para que investigassem Cianciulli. Quando confrontada em março de 1941, ela confessou os crimes. Julgada 5 anos depois, Cianciulli foi condenada a 30 anos de prisão, mas nunca chegou a ser encarcerada. Ela foi enviada para o Hospital Psiquiátrico de Aversa, onde permaneceu por 24 anos, até sua morte em 15 de outubro de 1970. Delfina e Maria de Jesus. Número 7. 30 anos após o encerramento do caso das irmãs egípcias Ra e Sakina, capítulo 5, outra dupla sanguinária surgiu, dessa vez do outro lado do mundo. As mexicanas Delfina e Maria de Jesus González tocaram com mãos de ferro um negócio de escravas brancas que matou aproximadamente 100 pessoas, entre 1954 e 1964. Administrando o rancho El Angel, em uma remota região do México, as irmãs recrutavam mulheres para a prostituição por meio de anúncios em jornais. Os anúncios solicitavam enfermeiras, mas se as candidatas fossem atraentes o suficiente, recebiam um bom pagamento em um lar longe do lar lhe era prometido. Ao cair na armadilha, os candidatas tinham seu destino selado. Eram drogadas e obrigadas a se prostituir. Muitas eram vendidas a preços que variavam de 40 a 80 dólares. As que se rebelavam eram agredidas com pedras e porretes, ou torturadas com água congelante. Ou as garotas cediam e concordavam com as condições de trabalho, ou morriam. Quando ficavam doentes ou perdiam a beleza, normalmente após alguns anos de trabalho escravo, eram assassinadas. Em casos de gravidez, as mulheres eram penduradas em uma corda e agredidas até que perdessem o bebê. Os relatos sobre o cárcere mantido pelas irmãs variam. Certas fontes revelam que algumas meninas conseguiam escapar do bordel do inferno e contar suas histórias às autoridades. Já outras dizem que a polícia começou as investigações após Delfina ter sido presa com carregamento de mulheres. Uma escavação no terreno do bordel revelou o corpo de 80 mulheres, 11 homens e um número indeterminado de fetos e bebês. As duas foram condenadas à pena máxima de 40 anos no México. Delfina morreu na prisão em 1968, ao ser atingida na cabeça por um recipiente de cimento. A cadeia passava por obras. Maria de Jesus cumpriu 27 anos, foi solta em 1993 e faleceu 2 anos depois. Número 8. Waltraud Wagner. A bela e histórica cidade de Viena, na Áustria, foi palco de um dos mais incomuns casos de assassinatos em série já registrados. 4 enfermeiras de um dos maiores hospitais geriátricos da região, o Geriatriezentrum am Wienerwald, foram responsáveis pela morte de dezenas de pacientes. Em 1983, a enfermeira Waltraud Wagner, então com 23 anos de idade, fez sua primeira vítima a um paciente de 77 anos
que lhe pediu para acabar com seu sofrimento. Ao atender o desejo, descobriu que sentia prazer em decidir a vida e a morte das pessoas que estavam sob seus cuidados. Wagner recrutou outras 3 enfermeiras em sua missão homicida: Maria Gruber, 19 anos, Helene Leidolf, 21, e Stefania Mayer, 43. O grupo sempre agia quando as mulheres trabalhavam no turno da noite. Juntas, assassinavam os pacientes com a administração de altas doses de medicamentos e por meio de procedimentos para a higiene oral, nos quais uma das enfermeiras segurava a cabeça do paciente inclinada para trás, enquanto outra despejava água na garganta até o afogamento. Eram assassinatos quase indetectáveis. Muitos dos pacientes sofriam de doenças terminais e as enfermeiras praticavam o que chamam de eutanásia. Mas, com o passar do tempo, começaram a matar qualquer paciente que as aborrecesse sujando a cama ou pedindo ajuda. Elas só foram desmascaradas quando um médico foi até a polícia depois de ouvi-las conversando às gargalhadas sobre as mortes. O quarteto confessou 49 assassinatos entre 1983 e 1989, e uma delas disse acreditar que Wagner havia matado mais de 200 pessoas. Em 28 de março de 91, todas foram condenadas a penas que variavam de 15 a 20 anos de prisão, a pena máxima na Áustria. Wagner e Leidolf saíram da prisão em agosto de 2008 por um bom comportamento. Gruber e Mayer foram libertadas com novas identidades alguns anos antes. Número 9. Heloísa Borba Gonçalves. Há uma variedade de tipos de assassinos em série, e uma das mais notórias é a viúva negra, por conta das venenosas aranhas que matam os machos quando não têm mais utilidade. Viúvas negras matam visando ao lucro. Elas querem as apólices de seguro de vida, pensões e outros ativos que herdam com as súbitas mortes de seus maridos. É o caso da brasileira Heloísa Borba Gonçalves. A sombra da morte começou a rondar a gaúcha em 1971, quando tinha 21 anos. Seu amante, um médico, morreu em um misterioso acidente de carro. Em 1977, casada com o advogado Carlos Pinto da Silva, presenciou passivamente o marido levar 5 tiros em um suposto assalto. Ele sobreviveu e acusou de tentar matá-lo, mas voltou atrás e o processo foi arquivado. Em 1983, ela se casou com Irineu Duque Soares. Ele foi assassinado 5 meses depois em outra tentativa de assalto. Mais uma vez, Heloísa nada sofreu. Entre 1985 e 1990, ela se casou com mais 3 homens e nenhum deles sabia da existência um do outro. Em 29 de dezembro de 91, o terceiro marido, Nicolau Saad, faleceu. Ela forneceu 2 versões para a morte: atropelamento e engasgo com suco de laranja. 1 mês e meio após a morte de Saad, outro marido veio a óbito. Jorge Ribeiro, um coronel do exército, foi assassinado a marretadas em fevereiro de 92, aos 54 anos, em seu escritório em Copacabana. Ainda em 92, Heloísa seduziu um amigo de Saad, o também libanês Waji Elias Murra, de 84 anos. Maji Murra e o filho de um amigo dele, Wagner Laino, foram assassinados a tiros em maio de 93. Eli, filho de Wag, acusou Heloísa de ter mandado matar o pai e 5 meses depois levou um tiro na nuca. Ele sobreviveu, mas seu segurança não teve a mesma sorte. Considerada envolvente e carismática, Heloísa acumulou um patrimônio de mais de 20 milhões de reais com as mortes dos maridos e está foragida desde 2004. Número 10, desculpa gente o erro. Dorothea Puente. A cidade de Sacramento, na Califórnia, foi o lar de alguns dos mais famosos assassinos em série nos Estados Unidos, mas nenhum deles foi tão insuspeito quanto Dorothea Ellen Puente. Em 1982, aos 53 anos, essa simpática vovó abriu sua casa de estilo vitoriano de 2 andares, no número 1426 da F Street, para homens idosos e deficientes em busca de moradia. Seus inquilinos eram muito bem cuidados, alimentados com deliciosas refeições e mimados com presentinhos.
Isso até ela resolver matá-los com overdose de drogas, enterrar seus cadáveres no quintal e descontar seus cheques da assistência social do governo. Puente manteve este rentável negócio em pleno funcionamento até novembro de 1988, quando a polícia tocou a campainha de sua casa, de paz em punho, curiosa sobre o que ela apontava em seu quintal. 7 corpos foram desenterrados e um 8º encontrado dentro de uma caixa de madeira, boiando no rio. A polícia não acreditou que aquela gentil senhorinha pudesse ser responsável por tamanha atrocidade, de modo que ela não foi presa. Enquanto os policiais escancaravam seu jardim, Puente, vestindo um casaco vermelho, saiu tranquilamente pela porta da frente, afirmando que compraria café para servir aos oficiais. Ela não foi mais vista. Acabou presa em Los Angeles depois de cortejar um senhor em um bar. O homem a reconheceu e ligou para a polícia. Condenada à prisão perpétua em 2004, ela lançou o livro Cooking with a Serial Killer, que incluía uma longa entrevista, quase 50 receitas e diversas artes que criou na cadeia. As autoridades acreditam que Dorothea Puente possa ter assassinado 16 homens ao longo de sua vida. Ela faleceu na prisão em 2011, aos 82 anos. Joana Barraza. La Mataviejas foi o apelido dado pela empresa em 2005 a uma assassina em série que deixou uma trilha de cadáveres de idosas estranguladas em sua própria casa na cidade do México. Os crimes começaram em 2003, mas somente 2 anos depois, a polícia admitiu que um assassino em série estava em ação. De início, as autoridades procuravam por o homem. Depois, apontaram um dedo para travestis. Vestir-se de mulher poderia ser, aos olhos deles, um bom disfarce para fugir da cena de um crime, sem levantar suspeitas. Em 25 de janeiro de 2006, o criminoso foi capturado, mas não usava perucas e nem era homem, e foi por ser mulher que Joana Barraza Sampério conseguiu ficar tanto tempo em liberdade, atacando suas vítimas sem levantar suspeitas. Barraza, também conhecida como a Dama Silenciosa, apelido que ganhara no circuito amador de luta livre, foi entregue pela mãe aos 12 anos a um homem que a abusava sexualmente. Psicólogos acreditam que os assassinatos de mulheres idosas foram uma vingança internalizada contra sua mãe alcoólatra. Ela caçava suas presas em locais públicos, oferecendo ajudas a mulheres de idade para carregar suas sacolas de compras até suas casas, ou pedindo dinheiro em troca de trabalhos domésticos. Também fingia ser enfermeira ou assistente social. Uma vez, dentro da casa da vítima, Barraza as estrangulava, com o fio do telefone, meia calça ou até mesmo um estetoscópio que fazia parte do disfarce da enfermeira. Ela também usava sua força de lutadora para espancar as vítimas. Condenada a 759 anos por 49 assassinatos, ela se casou na cadeia em 2015 com Miguel Ángel, um dos mais perigosos assassinos do México. Eles se viram pela primeira vez no dia do casamento, e 1 ano depois, ela pediu o divórcio. Quando nos vimos, o amor foi embora, disse Barraza. Tudo bem, né? Número 12. Irina Gaida Machuk. Meu Deus. Ao mesmo tempo que Joana Barraza cometia suas atrocidades na cidade do México, a milhares de quilômetros de distância, uma russa seguia a mesma trilha de dor, sangue e morte. Irina Viktorovna Gaida Machuk assassinou pelo menos 17 mulheres idosas entre 2002 e 2010 no distrito de Sverdlovsk. Alcoólatra desde muito jovem, Gaida Machuk se casou no início dos anos 1990 e teve 2 filhos. Seu vício em álcool era tão extremo que seu marido, Yuri, parou de lhe dar dinheiro com medo que ela gastasse tudo em vodka. Apelidada pela mídia social de Satanás de saia, Irina assassinava idosas inocentes a golpes de martelo e machado, por um motivo banal: roubar dinheiro das vítimas para comprar destilado. Como no caso de Barraza, a polícia russa acreditava que apenas um homem poderia matar de forma tão selvagem. A ideia perdurou até que uma vítima sobreviveu ao ataque de Irina e informou que a criminosa fingiu ser uma assistente social para entrar em sua casa e tentar matá-la. Em junho de 2012, Gaida Machuk foi sentenciada a 20 anos de prisão por 17 assassinatos e uma tentativa de homicídio.
Os parentes das vítimas se revoltaram com a sentença, considerada branda demais. A assassina recebeu pouco mais de 1 ano de pena por cada mulher que matou. Número 13, essa aqui é muito famosa, gente. Muito famosa mesmo. Aileen Wuornos. A vida da norte-americana Aileen Wuornos Trail foi uma história de terror e ganhou cobertura midiática nunca vista antes. As pessoas envolvidas em sua defesa agiram ativamente a fim de vender sua história para Hollywood, o que deu certo. Sua trajetória foi retratada em Monster, Desejo Assassino, 2003, filme produzido e protagonizado por Charlize Theron. A obra oferece uma visão empática da vida de Aileen, marcada por abusos, automutilação e instabilidade, e mostra os conflitos que a levaram a se tornar uma assassina em série. Seu pai foi condenado por pedofilia e se enforcou na prisão. Sua mãe abandonou quando tinha 4 anos de idade. Seu irmão e um amigo do avô a estupraram, e acabou expulsa da casa dos avós aos 15 anos. Wuornos se prostituiu e cometeu diversos delitos ao vagar pela Flórida. Foi presa por assalto à mão armada e roubo de carro, além de dirigir bêbada, mas seus crimes se tornaram mais sombrios. Em novembro de 1989, Wuornos matou um conhecido estuprador, Richard Mallory, de 51 anos. Daquele momento em diante, matou mais 6 homens. Quando foi presa, Wuornos alegou que os assassinatos foram todos cometidos em legítima defesa, mas posteriormente mudou sua versão. No documentário Voice of a Serial Killer, 2018, da rede de TV norte-americana CBS, criminologistas e psicólogos atestam que Wuornos projetou em suas vítimas o ódio que sentia dos homens que abusaram dela, incluindo o avô. As vítimas tinham entre 40 e 65 anos, a mesma idade de seus abusadores de infância. Com essa perspectiva, os crimes seriam uma vingança contra esses homens e contra a sociedade que permitiu os estupros que sofreu na mais tenra idade. Ao ser condenada à pena de morte, ela gritou: "Fui estuprada, espero que vocês sejam estuprados, sacos de lixo da América." No dia 9 de outubro de 2002, recebeu uma injeção de sódio pentotal, outra de brometo de pancurônio e a terceira de cloreto de potássio. A primeira induz o coma e leva à inconsciência, a segunda é um relaxante muscular que paralisa os pulmões e o diafragma, e a terceira causa uma parada cardíaca fatal. Suas últimas palavras foram: "Eu voltarei." E por último, a nossa última serial killer, Tamara Samsonova. Ela parecia tão doce com seus olhos castanhos, sorrisos amável e cabelos encaracolados, mas a vovó russa Tamara Samsonova faria sua compatriota Daria Saltykova, capítulo 7, sorrir de satisfação sombria. De doce ela não tinha nada e podemos colocá-la na lista das mais assustadoras assassinas em série da história. Ela foi presa em 28 de julho de 2015, após a polícia ter encontrado em um lago um tronco humano sem cabeça, com apenas um braço e uma perna. Os restos mortais pertenciam a Valentina Ulanova, de 79 anos. Samsonova era sua cuidadora, e ao ser dispensada pela senhorinha, resolveu dar cabo de vítima, ministrando-lhe pílulas para dormir e serrando seu corpo logo em seguida. Detalhe: lhe dando pílulas para dormir e serrando seu corpo. Desculpa aí muitos cortes, tá? Dando-lhe pílulas para dormir e serrando seu corpo logo em seguida. Detalhe: Ulanova ainda estava viva. Samsonova tinha como ídolo o ucraniano Andrei Romanovich Chikatilo, um assassino que mutilava suas vítimas, também ainda vivas, com os dentes. Uma filmagem das câmeras de segurança do prédio de Samsonova mostrou-a carregando uma panela em que cozinhara a cabeça de uma vítima. A cabeça, as mãos e os órgãos internos nunca foram localizados pelas autoridades. Em um diário encontrado em sua casa, ela descreveu como comia suas vítimas e que maneira matou Volodya, seu inquilino. "Eu o cortei em pedaços no banheiro com faca e os coloquei em sacos plásticos. Então, os descartei em diferentes partes do distrito de Frunzensky." Suspeita do desaparecimento de 11 pessoas,
Samsonova foi considerada insana pelas autoridades russas e atualmente cumpre pena em um hospital psiquiátrico. Gente, esse foi o livro Lady Killers. Temos ali o final, fala mais de onde que ela pegou filmes que falam dos casos e lugares que ela pegou as informações para escrever o livro, tá, gente? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like e deixem sugestões para o próximo livro para eu ler aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.